Essa é a história de Takako, uma jovem de 25 anos que vive um momento de aparente tranquilidade, mas sua vida vira de cabeça para baixo quando seu namorado, Hideaki, revela que vai se casar com outra mulher. Devastada por essa traição, Takako cai em uma profunda depressão, deixando seu emprego e se afastando do mundo. É nesse momento de desespero que ela recebe uma ligação inesperada de Satoru, seu tio excêntrico, com quem ela não tinha contato há anos. Satoru cuida da livraria Morizaki, um pequeno e antigo espaço familiar. Localizado no bairro de Jinboshu, em Tóquio, um lugar famoso por suas livrarias e por ser um paraíso para amantes da literatura. Takako, que até então não tinha interesse por livros, aceita a oferta de seu tio para morar temporariamente no quarto em cima da livraria, em troca de ajudá-lo a cuidar do negócio. Satoru, que vive uma vida pouco convencional após ser abandonado por sua esposa, Momoko, é o oposto de Takako. No entanto, à medida que os dias passam, a jovem começa a ser cativada pelo poder dos livros e pela atmosfera única da livraria. Aos poucos, ela descobre o prazer da leitura e a forma como a literatura pode ser um refúgio e uma fonte de inspiração. À medida que se habitua ao lugar, a presença constante dos livros e o contato regular com os frequentadores começam a atuar como um bálsamo para as feridas emocionais de Takako. Um detalhe interessante é que Jinboshu, o bairro onde a história se passa, é conhecido na vida real como o Bairro dos Livros de Tóquio, sendo um local histórico com diversas livrarias e sebos, o que confere ao livro uma autenticidade cultural fascinante. Esse cenário contribui para o desenvolvimento das cenas com maior riqueza de detalhes, como quando Takako, em um de seus passeios pelo bairro, encontra uma edição rara de um livro que marcou a juventude de sua mãe. Esse livro se torna um símbolo de ligação emocional entre ela e sua família, especialmente com sua mãe, de quem ela se sentia distante. Na livraria, Takako conhece novos amigos, como um grupo de frequentadores de um café local, onde ela desenvolve laços profundos e encontra um jovem editor que trabalha nas proximidades. Este editor, chamado Amano, também enfrenta desafios pessoais e se torna uma figura importante na vida de Takako. A relação entre Takako e Amano começa gradualmente, desde encontros casuais e conversas sobre literatura, até o desenvolvimento de uma nova paixão. Amano, um homem meticuloso e gentil, compartilha com Takako suas experiências no mundo editorial, o que a inspira a explorar novas possibilidades para sua própria vida. Ao longo dos meses, Takako redescobre o valor dos relacionamentos, o poder transformador da literatura e a força para recomeçar. A transformação não ocorre apenas pelo ambiente da livraria, mas também pela forma como os livros e as pessoas ao seu redor ajudam a curar suas feridas emocionais. Satoru e Takako, que pareciam tão diferentes no início, começam a reconhecer o que têm em comum, ambos lidando com abandonos e buscando formas de reconstruir suas vidas. Eles desenvolvem uma relação de cumplicidade e apoio mútuo, e Satoru se torna uma figura paterna que Takako nunca teve. O livro nos leva através de cenas em que Takako se perde em leituras, encontra consolo em títulos inesperados e se surpreende com a sabedoria contida em cada página que ela lê. Esse livro incrível é o romance de estreia de Satoshi Ajizawa, autor nascido em Chiba, no Japão, em 1977. O livro tornou-se um sucesso mundial e foi adaptado ao cinema. Também foi publicado em mais de 20 países e deu origem ao segundo título da série, Uma Noite na Livraria Morizaki. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. E se você quer acompanhar o que ainda está por vir, e os resumos das melhores obras do mundo, se inscreve no canal e comenta o que você está achando. Até mais!